Para você que não gosta de política, esse programa é para você. E hoje recebo aqui ela, candidata, vice-candidata ao lado de Alberto Neto, Maria do Carmo. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Muito obrigada por mais uma oportunidade aí de falar para as pessoas, de mostrar os projetos, falar das propostas. É sempre uma alegria estar aqui no Convergente. No Politizando agora. Politizando Convergente, eu fui sempre acompanhando suas redes sociais, né? Eu vi que você realmente evoluiu, se apropriou, né? Não é? Antes, assim, não tinha esse contato, né? Não. Eu lembro que lá faz tempo que eu entrevisto você. Você já veio por elas, no Manaus, já veio pro debate político. Várias vezes. E aí está aqui conosco agora como vice-candidata de Alberto Neto e a gente vai falar mais sobre isso. Vamos falar agora um pouco sobre a sua trajetória. Eu acho que é importante, a gente está falando de uma eleição, uma nova eleição, né, sim, em 2024. Verdade. Então as pessoas já lhe conhecem como reitora da FAMetro, as pessoas já sabem que você é advogada, né, professora, mas conta um pouco mais pra gente. Então, olha, eu penso que eu sou como a maioria das mulheres, múltipla, né? Assim, a gente tem que dar conta de tudo. Eu não fujo à regra, eu trabalho muito. O fato de ter empresa não me exime de trabalho. Aliás, eu acho que a gente trabalha dobrado, né? O empresário sempre trabalha dobrado, porque além de ser o exemplo, ele também tem que se preocupar em manter todas as situações sob controle. Então, o trabalho é muito intenso e também procuro cuidar da minha vida assim, pessoal, meus filhos, meus netos, que são assim, a minha vida. Eu adoro conversar com eles, eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Dar conta de tudo é uma arte. Eu estava falando que ainda há pouco que eu gosto de ler, então, pelo menos todo dia eu tenho que ler 2 páginas. Aí, às vezes, eu estou tão cansada. Presidente do Partido Novo, né? Agora eu deixei, porque a candidatura, ela exige que a gente deixe o cargo de presidente, né? Então, eu me afastei já lá atrás, quando a gente lançou a pré-candidatura. Isso é uma regra do Novo, faz parte do nosso estatuto, mas, assim, sempre atuante dentro do partido. O Partido Novo realmente é o partido que eu escolhi, é um partido que eu gosto, me identifico. Aqui a gente vai entrar um quadro que é chamado Sincerão, e para mulheres é sincerona, né? A gente vai perguntando, você vai respondendo, e a gente recebe muito direct também. Pronto. E eu fui acompanhando, com certeza, o cenário político. Eu vi, comparando esse cenário político para o cenário anterior, da eleição que você veio como, né, suplente. Quando foi o cargo de Senado, eu vi que o trabalho, não sei se é a minha impressão e você vai poder falar isso, o trabalho está sendo muito maior. Eu vejo certeza. É toda uma preparação quando é um cargo como esse. Sim. Fala pra gente aí um pouco desses bastidores. Então, a diferença. A diferença é que eu acho que no suplente, você já sabe que de antemão você não vai ter uma participação mais ativa, como é hoje no caso, o meu caso de vice-prefeita. Há a intenção de um compartilhamento de ideias, de trabalhar juntos, então, assim, é um cargo de executivo. E eu faço que, assim, eu traço um parâmetro com a administração privada. Eu também não exerço a presidência do Grupo FAMetro, mas eu trabalho lá como reitora. Então, assim, é mais ou menos isso. O prefeito e a vice-prefeita. Isso não te impede de trabalhar. Então, as responsabilidades são outras, são divididas, né? Eu estou apostando que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Então, vamos começar a falar sobre isso. Maria do Carmo, por que você cedeu? Eu estava torcendo tanto para a sua campanha, tanto para você vir com um cargo majoritário. Inclusive, né, a gente está tendo a presença de várias pessoas que pediram para me perguntar quando você viesse aqui. E várias pessoas lamentam que hoje nós não temos uma mulher no majoritário. Realmente a gente tem que ser, em primeiro lugar, realista. Isso faz parte da minha natureza. A gente tem que encarar as coisas com muita realidade. Então, assim, eu tenho comigo uma frase até de São José Maria Escrivá, que ele diz assim: não se importa de dar uma retromarchada desde que isso seja como uma mola. A mola comprime para depois te dar um impulso que você vai ainda mais longe. Então, assim, eu sei que muita gente me cobra isso, me pergunta isso, eu estou triste. Mas eu digo assim, o que seria melhor para eu participar de uma eleição agora e ter reais chances, porque eu acredito que nós estaremos no segundo turno, sem sombra de dúvida, ou eu fazer uma boa presença
e talvez fica naquela dúvida, será que vai dar ou não? Então, entre uma coisa e outra, agir com realismo, agir com frieza mesmo, né? Analisar as questões e, assim, o que não houve? Se fosse qualquer outro candidato, eu diria não e manteria a minha trajetória. Mas eu realmente analisei assim muito detalhadamente o perfil do capitão Alberto Neto, as ideias, os ideais, os valores de direita que são, a gente também tem um projeto nesse sentido, penso que a gente precisa de fato avançar, eu sou uma pessoa que ideologicamente tenho absoluta convicção de que sou de direita, sem sombra de dúvida. Como foi o encontro com o Bolsonaro? Olha, foi muito bom, foi excelente, ele é uma pessoa... Ele era aquilo que você esperava? Olha, foi até surpreendente. Eu achei que ele ia ser mais reservado, talvez assim um pouco, mas ele foi excelente, foi super simpático, super receptivo e a gente ficou até muito bem surpreendida, até porque eu era super, e sou ainda, né? Fã, eu acho que como todo brasileiro que viu nele esse ideal de direita ser, vamos dizer assim, avivado ou não foi nem avivado, porque acho que o brasileiro não tinha essa consciência e ele representou muito bem isso. Então, ele é um nome aí que está com um nome já inscrito na história. E foi muito... Você encontrar um ídolo, né? É fantástico. Não que eu tenha ídolos, meu ídolo só Jesus, mas, assim, de fato, ele é uma pessoa que eu admiro. Olha, você assiste o nosso programa, e aí já agradeço por estar acompanhando, né? E você mandou uma mensagem para o Coronel Menezes, né? Dentro de um corte que a gente subiu. Isso, é verdade. Então, é que o Coronel ele me procurou várias vezes antes, a gente conversou muito, ele é uma pessoa extremamente difícil, eu acho que todo mundo sabe, todo mundo comenta sobre isso, o que é muito ruim. Quem sou eu para dar lição? Principalmente porque eu acho que ele é um pouco, talvez até mais novo que eu, mas não teria a menor condição, não dá para comparar, né? O capitão, apesar de bem mais novo, é uma pessoa extremamente mais ponderada e eu julgo as pessoas assim, se você fala muito dos outros, quando você sair da minha frente, você vai falar de mim. Então isso já me deixa um pé atrás. E eu realmente constatei isso. Então, eu fui bem sincera no meu recado. E ele disse assim, eu me prestar, como se eu estivesse me prestando, né? Um termo assim meio pejorativo. Eu achei um termo assim muito vulgar até, não estou me prestando a serviço nenhum, não sou mulher de me prestar a nada. Eu sou uma pessoa que eu nasci, sempre me impus pelo meu trabalho, pela minha competência, com as minhas características, e eu não escondo isso de ninguém, eu sou uma pessoa extremamente honesta quando eu falo, procuro ser coerente e gosto assim, temos problemas, vamos conversar, porque divergir é possível, desde que com respeito. Numa análise fria, né? Como é que você avalia hoje a política, principalmente para a mulher, no nosso cenário do Amazonas? Continua sendo muito difícil, principalmente porque, não só para a mulher, viu? Para qualquer pessoa que venha de fora. Hoje nós temos uma política aí de grupos políticos pesados e fortes. Nesse sentido, penso que o capitão foi um vencedor, ele realmente foi vencedor, porque ele impôs a condição dele de ser candidato a prefeito dentro do partido, né? A gente sabe que o governador foi contra, queria que ele fosse vice do Roberto Cidade, e eu achei que isso, para mim, já foi assim, sinal de personalidade. Então, assim, é muito difícil você furar um bloqueio hoje. Mulher acaba fazendo parte da panela e abrindo mão de várias coisas, a gente sabe disso. Nós vemos as políticas públicas aí para mulheres abertas, não temos representantes de fato, então eu penso que as mulheres elas têm que começar a abrir um caminho. Nesse sentido, eu acho que eu vou abrir caminho para muitas mulheres. Eu espero, com a minha vinda para a política, transformar. A gente precisa evoluir, sair dessa politicazinha pequena, de coronelismo, porque é isso que é, grupos políticos aí que estão se eternizando, se perpetuando, já chega, gente, tudo tem um tempo, né? A vida é dinâmica, a sociedade é dinâmica, a gente precisa evoluir. Então, assim, essa política tem que mudar, e quando mudar, eu acredito que outras mulheres virão
já com mais espaço, alguém tem que abrir caminho. Maria do Carmo e Alberto Neto, o que tem de comum? Mais comum que você disse assim, escolheu que viesse como vice dele? Então, acho que os ideais da direita, a questão de não ter vergonha de assumir Deus, pátria, família, liberdade, um Estado enxuto, eficiente, a serviço das pessoas. E o que não tem de comum, liberdade de expressão. Ainda tem muito pouco tempo, eu nem sei, vou descobrir no meio do caminho, a gente vai ver. Agora a gente vai falar um pouco também sobre o contexto, né, de Manaus. Quando você olha hoje para a CMM, 41 vereadores, né? Como é que você avalia a CMM, a Câmara Municipal, que é composta por esses vereadores e 4 mulheres apenas vereadoras? Sim, então a gente precisa também começar, mas eu tenho falado que a Câmara, assim como a Assembleia, ela é representativa, então ela representa segmentos da sociedade. Nesse sentido, eu creio que vai haver, naturalmente vai haver mudança. Por quê? Porque como os valores vão mudando, a sociedade é dinâmica, provavelmente novos vereadores entrarão. Alguns ficarão, outros sairão. E então, assim, a Câmara ela é um sinal do que a sociedade é. Ela é como se fosse um retrato, né? Um retrato daquele momento que a sociedade está vivendo. Os vereadores que foram escolhidos lá atrás, eles foram escolhidos em razão de um contexto. Agora será outro. Nós vamos Mas você, observar. como cidadã, você se orgulha da Câmara que nós temos? Hoje, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que ela ela deve muito ao cidadão. Porque isso é uma coisa que eu tenho batido. Tanto a Câmara quanto a Assembleia, os deputados, eles têm que pensar no cidadão. Tem que pensar no povo. Por quê? Porque você trabalha para o povo, né? Parece assim, algo tão de ficção, que o governo ele deve ser do povo, para o povo, pelo povo, e o povo se lasca no meio do caminho, que a gente precisa repensar isso. Você tem que pensar sempre que você está ali para representar aquela pessoa que não tem voz e que você vai dar voz para ela. Então, assim, a gente precisa vestir essa responsabilidade, não brigar por interesses pessoais. Isso a pequena, não só a Câmara, quanto a Assembleia. Agora, então, vamos para a roleta política. Pode rodar. Vamos lá. E aí a gente vai comentar... Aqui que roda? Pode rodar. Eu rodei pouquinho, hein? Vamos aqui, ficou entre o meio, tá? Em Alberto Neto e Marcelo Ramos. É isso aí, produção? Tá bem no meio, né? Vou ter que falar do Alberto Neto ficou, né? Então vamos lá, continuando Alberto Neto, que você aqui, você é vice de Alberto Neto, vocês estão pensando e construindo já o plano de governo, né? Quando olha para Manaus, qual o principal problema que vocês vão dizer assim, esse a gente vai começar com tudo? Eu acho que Manaus tem problemas diversos e a gente quando fala, eu falo de choque de gestão e ele fala de choque de ordem, dá para encadear e resolver os dois de uma vez só. Por quê? Segurança é hoje o calcanhar de Aquiles da nossa sociedade. Todo mundo tem problema. Quando pensa em Alberto Neto, pensa logo em segurança, mas tem que ser, né? Não pode jogar só. Mas o que vocês vão fazer de diferente? Governo. O que vai fazer é realmente botar as coisas para funcionar, porque a gente acostuma a achar que as soluções elas têm que ser coisas grandiosas, mirambolantes. Não, a gente tem que colocar para funcionar o básico. Então, assim, colocar viatura na rua, iluminação pública, isso daí é com ele, né? De segurança eu estou opinando do que eu tenho do meu plano, mas ele tem traçado na cabeça tudo aquilo que ele vai fazer. Mas hoje é possível. A questão das câmeras inteligentes que vão fazer reconhecimento facial, botão de pânico nos coletivos. A gente sabe onde ocorre o crime, a gente sabe onde ele é recorrente, então tomar essas medidas preventivas. E onde você está tendo mais condição de poder... como é que eu vou falar assim? Poder colaborar? Olha, principalmente eu quero fazer um trabalho na educação e colaborar com a minha visão de gestão. A minha visão de empresa privada levar para a empresa pública, porque não tem diferença. Gestão pública e privada é gestão, né? Uso dos recursos adequadamente, melhorar, a gente precisa repensar de fato a questão da mobilidade urbana que envolve a questão do sistema de transporte que nós não temos, a questão das vias, a questão do saneamento, é muita coisa. Então, assim, o que eu puder colaborar,
porque a gente trabalha assim. Dentro de uma empresa privada, você olha o todo, você não olha uma coisa só. Eu, por exemplo, eu sou reitora, mas na hora que eu vou entrando na faculdade, eu já olho se o funcionário está na porta, está certo, se as paredes estão limpas, se o banheiro está... É porque é muito grande, as pessoas me cobram a beça, viu? Dentro da faculdade, os alunos Então vamos cobram. para mais um aqui. Mais um, pode mudar. Meu Deus, vamos lá. Agora, vamos lá. Eu acho que foi o Wilker, produção Wilker Barreto, também está como candidato. Como é que você avalia o Wilker Barreto? Olha, pessoalmente eu gosto muito do Wilker. Eu acho que ele é uma pessoa inteligente, que trabalha, mas eu tenho como opinião que há algo que não convenceu o povo, que é a oposição que ele faz ao governo. Eu digo sempre que quando o discurso não cola é porque o povo não tem a percepção de que aquilo é real. Então a gente vê ele reclamando, a gente vê ele nas portas dos hospitais, mas aquilo ali não se traduz em ações concretas. Como que eu falo uma ação concreta? Ora, ele é um deputado. O que ele fez lá na Assembleia? Qual tipo de ação ou movimento que ele tomou para forçar, para chamar os pares dele à responsabilidade, como, por exemplo, com a saúde, né? O próprio presidente da Assembleia, ele é omisso, totalmente. Então, assim, oposição de boca, todo mundo faz. Oposição de atos, não precisa nem fazer de boca, mas lá, gestos, ação, representações junto ao Ministério Público, pedidos de abertura de CPI, conversar com os pares, tem alguma coisa ali que não bate bem, viu? Vamos para mais uma. De novo. Vamos Alberto rodar. Neto que deu aqui? Vou rodar de novo. Vamos rodar de novo. Você já falou do Alberto? Já. Davi Almeida. Sobre Davi Almeida, lembrando que aqui é um programa onde a gente tem que ver a percepção, a opinião, sem ferir a imagem de ninguém. Claro, vamos lá. Claro. Davi Almeida. Eu não falo dele pessoalmente, agora vamos falar da administração. Davi Almeida não foi para o debate. O que você achou disso? Falta As pessoas dizem que é questão de estratégia. Não, estratégia não, é falta de respeito mesmo, estratégia nenhuma. Ora, falta de respeito com a população, porque, veja, quem está assistindo gostaria de pelo menos ouvir uma explicação. Ele, quando não dá explicação, ele ainda é arrogante na explicação que ele dá. Ele acha assim, ó, tá uma droga e pronto, se vire. Entendeu? Essa é a percepção que eu tenho. Tá achando ruim? Dane-se. Essa é a percepção que passa para o eleitor. Se o eleitor não tem essa percepção, desculpa, ele é amigo dele ou trabalha para ele. Porque é impossível alguém dizer que a coisa está boa. Só em Nárnia. Ele mora em Nárnia. Na convenção de Davi Almeida, ele falou bastante que ele entregou muita coisa, inclusive o Gigante da Floresta, né, que ele fez um Mirante Lúcio Almeida. Olha, vou te contar uma coisa. A gente se contentar Mas com que ele não fez o hospital, porque... Esse tipo de obra, para mim, realmente nem deveria ser chamado de obra, tá? Isso não é obra. Isso não é algo que vai trazer, vamos lá, qual é o impacto que isso tem para a população, para o povo que está passando por todo tipo de constrangimento, porque uma pessoa que vive com esgoto a céu aberto, ela está constrangida, ela está lá sofrendo as consequências de não ter um saneamento adequado, ela corre risco de morrer, de ter doenças infecto-contagiosas. Ela convive com algo que é impensável, eu digo hoje, no século XXI. Eu fui em lugares que é uma vergonha. Eu teria vergonha de ser prefeito e o lugar está daquele jeito. Ah, foi culpa de terceiros. Não, a culpa é minha, porque se eu assumo o encargo, eu tenho que dar meu jeito. Entendeu? Então, assim, falta de planejamento. Eu não tenho nem dúvida, mas assim, o que a gente pode esperar? O secretário de infraestrutura dele não está preparado para isso, ele não estava preparado. A gente precisa parar de valorizar o que não é para ser valorizado. Competência requer trabalho, experiência e esforço.
Se não tem nenhuma das três, meu amigo, não vai dar certo. Então, assim, nem ele, nem o secretário tinham competência para fazer. Manaus precisa virar a chave. Nós, há 20 anos, eu acho que talvez o último tenha sido o amazonino, né? E de lá para cá, nenhum prefeito me pareceu preparado para assumir a gestão do município. Maria do Carmo, você está como vice de Alberto Neto. Alberto Neto já concorreu, né, para cargo de prefeitura de Manaus, inclusive teve menos votos do que na época o Coronel Menezes. Hoje, você acha que a direita está dividida entre o Alberto e o Coronel, ou a direita está com vocês? Não, eu acho que o Coronel não é de direita, ele se diz. Dizer e ser é outra coisa, é outra coisa que a gente sabe. Uma pessoa que fez o que ele fez, correndo de galho em galho, desculpa, se oferecendo para Deus e o mundo, não é de direita. Porque assim, eu jamais correria, por exemplo, atrás, vamos lá, eu, para ser bem sincera, eu não poderia me juntar a outra pessoa que não tivesse a mesma ideologia que eu tenho. Então, nenhum dos candidatos, eu não fui convidada, quer dizer, eu só fui convidada, não vou falar mais disso, enfim, eu fui, mas deixa para lá, a gente não vai se unir. Porque você tem que ter coerência naquilo que você prega. Agora, se eu estou igual aquelas... Não tem a música do Chico Buarque, Folhetim? Né? A gente diz sim, basta... para. Então, ele está atrás das coisas dele. Então, isso é de direita? Desculpa, eu não concordo. Agora eu vou deixar aqui, né, essa câmera para você poder falar com quem está assistindo a gente e deixar só uma mensagem para as pessoas que estão assistindo o nosso Politizando e aí falar para as pessoas quem é você, né? Tá, olha só. O que eu quero falar principalmente para o povo da cidade de Manaus é que Manaus é uma cidade maravilhosa. Eu nasci aqui, eu me criei aqui, tudo que eu tenho está investido aqui, 100% investimento aqui. Óbvio, a gente trabalha e a gente quer evoluir, ver a nossa cidade no lugar que ela merece. Nós temos hoje o 8º maior orçamento entre as capitais, 5º maior PIB. Nós não poderíamos estar em 23º lugar em qualidade de vida. Jamais. Manaus tem que ser aquela cidade que você olha e diz, nossa, que cidade linda, e não, nossa, que cidade horrível, suja. Isso é fruto da má escolha, dos maus políticos que a gente precisa realmente virar a chave e encarar que não dá mais para fazer experiência. Manaus não tem mais para onde correr. Todos nós sofremos quando a nossa cidade vai mal. Eu falo sempre que Manaus é a nossa casa comum. Quem gosta da sua casa, cuida da sua casa, né? Trata ela bem, trata ela como, vamos dizer assim, a extensão da sua casa local, né? Da casa que você habita. Então, assim, eu quero colocar à disposição do povo de Manaus tudo que eu fiz na minha vida privada, com o que a gente faz, com a transparência, né? Eu digo, a minha vida é um livro aberto, tudo que eu faço está aberto, está exposto aí para as pessoas me conhecerem. Eu não tenho segredos debaixo do tapete, eu não tenho ninguém segurando a minha mão e só por isso eu disse que eu vinha como vice de uma pessoa que eu acredito ser exatamente igual a mim. Então, a gente está nessa caminhada para dar uma guinada. Eu digo sempre que Manaus precisa mudar a régua. A gente precisa saber que tem direito de ser melhor, e melhor é geração de emprego e renda, é a gente ter saneamento adequado, a gente olhar para uma cidade arborizada, a gente olhar para uma cidade cheia de lugares bonitos, como é a Ponta Negra hoje, mas espalhado por toda a cidade. Maria do Carmo, você já registrou a candidatura, né? Já. Tá todo mundo registrando, a gente tem essa semana até, inclusive no dia que nosso programa vai ao ar, é o último dia de registro, e você é a candidata aí que mais tem recurso, né? Tem um recurso financeiro muito maior do que quem está aí se propondo. Sim, então, sim. Por que você veio para a política? Porque eu tenho a vontade de mudar. Eu digo assim, que a riqueza que a gente tem, a maior riqueza que a gente tem é você botar a cabeça na cama e pensar assim, nossa, eu estou bem, mas como é que você está bem
se o resto do mundo não está? Isso é de um egoísmo imenso, é você fechar a porta da sua casa. Eu sou uma pessoa que eu sofro com a situação dos outros, eu sofro mesmo, eu sou uma pessoa que eu gostaria de ajudar muito mais pessoas, e eu acho que a forma correta que a gente tem para ajudar é na política. Mudar a vida das pessoas, só a política consegue, de um modo geral só. A minha já está mudada, eu estou com a minha vida estabelecida, meus filhos criados, aptos a assumirem os nossos negócios, e aí eu vou realmente para me doar. É missão. Aliás, política é serviço. As pessoas falam para mim, mas você quer, para que você quer ir para a política se você já tem dinheiro? Política não é para fazer de ninguém pessoas ricas. Empresas privadas, sim, de acordo com as suas potencialidades. Política não, política é serviço. E é assim, a gente vai finalizando o nosso Politizando. Acompanhe o nosso programa, porque a gente fala aqui de política de uma maneira educativa. Vamos recebendo os candidatos, muita coisa ainda está acontecendo. E se você acha que política não interfere na sua vida, esse programa é para você. Comigo, Érica Lima.